frio? Já soltou? Boa noite, pessoal. Comecei um pouquinho antes para já começar a ver se tá tudo certo com o som, com as imagens, pra gente não fazer nada errado. Tá tudo certo, né? Então vamos esperar mais um pouquinho, das 8 horas, e aí nós vamos começar. Márcia, Dani, Elisa, tudo bem? Vamos aqui, né? Pra gente conversar mais um pouquinho. Estamos aguardando aí das 8 horas pra gente começar. Olá, todo mundo que está aí a primeira vez com a gente, sintam-se acolhidos. Que bom, tudo bem? Oi, Janete. Bom, então são 8 horas. Queria dizer primeiro vou me apresentar, né? Porque às vezes tem gente que está nos assistindo a primeira vez ou que ainda não participava do Batuíra. Então, eu sou a Cristiane, já estamos no Batuíra há bastante tempo. E nesse momento em que a gente está passando aí de distanciamento, né, físico, a casa está levando a todos o consolo da doutrina através da internet, essa tecnologia que está nos ajudando muito. Então, se a gente for pensar numa situação que a gente está passando hoje sem a internet, ficaria muito mais difícil, não é mesmo? Então nós temos que agradecer todos os dias a misericórdia de Deus de ter nos dado essa possibilidade, essa oportunidade de ter essa tecnologia que nos une, mesmo nós estando distante, não é mesmo? Então eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer que é uma grande honra, um grande prazer estar na casa de todo mundo, não é mesmo? Entrando aí no lar de vocês através do Facebook, através das redes sociais. É muito importante, né, esse momento da gente estar junto, não é mesmo? Então, hoje, que é terça-feira, não é mesmo? É um dia onde nós não costumamos fazer nenhum tipo de estudo. A ideia se deu pelo fato da gente estar levando para vocês um pouco mais de informação e ao mesmo tempo nos ajudando e estudando cada vez mais a doutrina, nesse momento onde a gente precisa bastante. Então surgiu essa ideia de nós estarmos hoje compartilhando informações que não são do cronograma das palestras públicas. Então as palestras a gente segue um cronograma e hoje a gente teve a ideia e a vontade de estar passando um tema que não estava no cronograma, mas que é um tema que eu acho que é muito importante. A casa também viu assim dessa forma, a diretoria viu dessa forma, como realmente sendo uma coisa boa para a gente estar iniciando, não é? Então não sei se vão ter outros, eu espero que sim, não somente eu, mas outros palestrantes, outros colaboradores do centro que também queiram fazer estudos em dias diferentes. A gente também, quem sabe, pode continuar com esse projeto, não é mesmo? Que a gente pode estudar todo mundo junto.
Então nós vamos pedindo a proteção e agradecendo a espiritualidade, a Jesus, a Deus, por estar sempre ao nosso lado nesses momentos onde a gente precisa bastante deles, né? Para estar passando para vocês as informações que nós estudamos. E eu acredito que vai ser bastante proveitoso, tá? Bom, o tema é todo girando em torno do que a gente está passando no momento. Não somente individual, não somente um país, mas o mundo como um todo. Não é? Então, nós resolvemos dar o título do que está acontecendo no mundo, não é mesmo? Em termos dessa situação que está afligindo, de certa forma, o planeta como um todo. E aí, para começar o estudo, como a gente tem bastante gente que às vezes não conhece muito da doutrina ou que vai ver a palestra, né, o estudo depois, eu vou ter alguns termos básicos para a gente dar início. Então, quando a gente pensa na doutrina espírita, nós vamos utilizar hoje 3 livros das obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Então, são 3 livros que eu digo são âncoras, né? Como toda obra básica, mas esses 3 realmente, junto com o Livro dos Médiuns, são livros que nos dão um suporte muito grande em qualquer situação. Bom, então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é muito importante nesses momentos a gente não esquecer isso, né? E aí Kardec, tentando fazer com que a gente entenda melhor um pouco mais o que é Deus, ele pergunta, ele dá atributos a Deus, ele dá qualidades a Deus. Então ele fala que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Bom, então essas 2 últimas qualidades, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, são qualidades que nós estamos, tá palpável. Eu digo que esse último mês que nós estamos passando, nós estamos conseguindo ser tá muito escandaloso, né? Vamos dizer assim, tá muito visível, tá muito palpável, muitas coisas que não eram anteriormente, não é? Então, essa potência, essa onipotência, né? Todo-poderoso, que a gente fala tanto, né? Deus, o Todo-Poderoso, tá muito visível. A gente sente que realmente Deus tem um poder desconhecido para nós, não é mesmo? Que a gente está tendo uma prévia, vamos dizer assim, uma pequena parte do que é esse poder de Deus nesse último mês, né? Nesses últimos meses com a pandemia. Só que ele é soberanamente justo e bom. Isso nos dá um alento, porque apesar dele ser todo poderoso, esse poder dele é justo e é soberanamente bom. Então já nos alivia um pouco essas duas qualidades. Os outros termos importantes a gente está sabendo sempre quando a gente estuda a doutrina é espírito e matéria. O espírito é o princípio inteligente do universo. E a matéria, no caso o nosso corpo, é o que o espírito se utiliza para estar se desenvolvendo, né? Para estar agindo. Então, o espírito é a inteligência e o corpo é a forma com que o espírito vai agir, vai acionar o que ele quer fazer, no caso. A Terra, agora. Então, nós temos Deus, temos espírito, temos o corpo e temos nós no planeta Terra. A Terra, ela é a nossa casa, ela é a nossa escola, ela é um hospital e ela é um cárcere, né? Ela tem várias utilidades para nós, espíritos que estamos aqui encarnados no planeta Terra.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala sobre o mundo, né, diferentes mundos habitados do universo, a gente consegue, né, a gente acredita, a gente já sabe como espíritas, que a Terra não é o único mundo habitado do universo, né? Todos os mundos, nada que Deus criou foi em vão ou inútil. Então, mesmo que a gente não tenha a possibilidade, com a nossa inteligência ainda restrita, de entender como são os outros planetas ou de saber como eles são habitados, a gente sabe que o são. Não é? Então, a Terra é um dos planetas habitados por seres humanos, por seres inteligentes, no caso. Né? Como a gente já falou, o espírito são os seres inteligentes do universo. E a Terra, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos passar os diversos níveis de evolução de cada mundo. Então, nós temos os mundos primitivos, que estão abaixo em termos de evolução, né, do mundo, da espiritualidade, vamos dizer assim. E tem a Terra. A Terra é um mundo de expiações e provas. O que é um mundo de expiações e provas? É um mundo onde o mal ainda predomina. Então, nós temos o bem e o mal, eles existem no mundo de provas e expiação, mas o mal ainda predomina. É por isso que nós vamos ver aqui na Terra tantas misérias, tantas coisas ruins, tanta dor, tanto sofrimento, porque nós estamos num mundo onde o mal ainda sobrepõe o bem e aonde nós ainda temos que expiar muito. Nós temos que ainda, infelizmente, sofrer muito ainda, né, na Terra. Depois do mundo de provas e expiações, vêm os mundos de regeneração. Os mundos de regeneração, ainda existe o bem e o mal, só que é um mundo onde nós espíritos que passamos pelo mundo de prova e expiação, que passamos por todas as dores, todos os sofrimentos, então a gente pode citar vários, né? Guerras, doenças, pandemias, desastres da natureza, tsunamis, tudo isso que vocês sabem que a gente passa, nós vamos estar descansando, vamos dizer assim. Então, nós passamos pelo mundo de prova e expiação, onde nós tivemos toda essa imensidade de sofrimento, de coisas ruins que nós passamos, e nós vamos para um mundo para a gente descansar. Na realidade, vai ser um mundo de convalescência. Eu gosto de dizer nas palestras que é como se a gente estivesse na UTI, né, de provas e expiações, passamos por uma cirurgia muito, muito assim, profunda, né, muito delicada, e agora nós estamos no quarto. Nós estamos no quarto, mas ainda estamos com soro, ainda estamos tomando remédio, né? Mas já está melhor. E nós já podemos descansar, porque a cirurgia, aquilo tudo de ruim que a gente tinha que passar, já passou. Então agora nós vamos para um mundo onde ainda existe o bem e o mal, mas que o bem já começa a sobrepor ao mal, porque nós já estamos espíritos onde nós já damos mais importância para as coisas espirituais do que para as coisas materiais, como acontece no mundo de expiação e prova. Então é muito importante a gente dizer, que eu leio bastante, vejo bastante, que nós não vamos, depois da pandemia ou depois que a gente passar do mundo de prova e expiação, depois de tudo que possa vir a acontecer também, depois dessa pandemia, para um mundo totalmente feliz, né? Para um mundo onde não exista nada de errado, onde só tem o bem, né? Para os mundos realmente, os mundos ditosos. Não é assim, tá? O mundo feliz ou o mundo ditoso, que é uma outra ordem de mundo, só vai vir depois
depois do mundo de regeneração. Então nós ainda vamos ter que passar muito tempo no mundo de regeneração, que já vai ser muito melhor do que o que nós estamos hoje, mas ainda não é um mundo ditoso. Depois do mundo ditoso ou feliz, é interessante dizer que até mesmo no mundo feliz e no mundo ditoso ainda existe o mal, tá? Numa proporção muito menor, lógico, onde o bem já supera totalmente o mal, mas ainda existe. O único planeta que onde não existe o mal é o planeta celeste ou divino, onde são habitados somente por espíritos superiores. Aí já não existe mais mal nenhum. E como que nós fazemos essa evolução? Como que se dá essa evolução planetária? Como que o mundo passa de uma situação, né, de provas e expiação para um mundo de regeneração? Como que o mundo de regeneração vai passar para um mundo feliz? Através da evolução espiritual dos habitantes desse mundo. Outra coisa muito importante da gente tá deixando muito claro, não é um mundo que vai de uma hora para outra ser um mundo diferente, né? Então, de uma hora para outra, a Terra passa de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, e aí Deus tira todos os seres, né? Todos os habitantes da Terra, que era de prova e expiação, tira e coloca todos os espíritos de mundo de regeneração na Terra, e a Terra se transforma em mundo de regeneração. Não, né? Não é isso. Então, o mundo de regeneração, ele vai acontecer à medida que os habitantes daquele mundo mudem, à medida que os habitantes daquele mundo passem a ser espíritos regenerados, tá? Claudinei está perguntando, e qual o nosso papel enquanto espírita diante dessa pandemia? Eu acho que é um papel importantíssimo, porque nós como espíritas, é muito importante em todo momento que nós estejamos em contato com pessoas, principalmente com pessoas que não são, de estar tentando de alguma forma falar todas essas coisas. Principalmente que eu vejo que é assim, que está muito difícil para todo mundo, é o contato com a morte. A morte, nós ainda não sabemos lidar com a morte. Até mesmo nós espíritas, às vezes fica difícil da gente conseguir ver a morte como uma coisa natural. E é natural, né? A morte é uma coisa natural. Muitas vezes nós sabemos quando uma pessoa desencarna, ela vai ficar muito... aquele espírito que já passou por tudo que precisava passar, né? E já teve aquela sua vida boa, onde ela fez tudo que ela podia fazer. Depois que ela morre, é muito melhor, não é mesmo? Só que a gente não consegue ver dessa forma. A gente acha que a morte ainda é uma coisa muito ruim. Então eu acho que nós como espíritas é muito importante a gente estar levando para a pessoa esse consolo de que nós somos imortais, de que a vida não acaba com a morte e que todos esses espíritos, que é muito triste, eu sinto muito, eu gostaria de aqui abrir um parênteses para dizer o quanto que nós, e eu falo pelo Batuíra de Vinhedo, pela nossa família inteira, o quanto nós estamos sentindo muito todos os espíritos que estão desencarnando nesse momento difícil, os familiares, né, que estão passando por essa prova dificílima, essa expiação dificílima de perder um ente querido numa situação dessa. É muito realmente triste, então nós sentimos muito, mas é nosso papel de espírita levar esse consolo de que o mundo, de que a vida daquele ser não acabou, que a gente vai se encontrar e que ele vai ficar com certeza muito melhor depois de que isso tudo acabar. Então manter bastante a calma, bastante a serenidade, bastante a tranquilidade para passar isso para as pessoas. É nessa hora que se reconhece realmente, né,
se a gente está estudando Kardec direitinho, não é mesmo? Porque às vezes a gente estuda, mas na hora de colocar em prática, quando vem uma morte coletiva dessa de milhares de pessoas, até mesmo nós nos sentimos totalmente, sei lá, desprotegidos, com medo, aflitos, né, agoniados. Então a gente manter a calma e tentar passar esse conhecimento maravilhoso que só a doutrina nos dá, não é mesmo? Bom, então continuando sobre os mundos, né, de regeneração que a gente falou. Então, quando a gente passar por isso tudo e quando a gente realmente for por um mundo de regeneração, os habitantes daquele mundo vão estar regenerados, tá? Mas o que... Tá, e como que isso vai ocorrer? Como que a gente evolui, não é? Através de nossas várias existências. Bom, então mais uma coisa que é muito importante para nós espíritas hoje, estarmos certos e estarmos passando isso para todo mundo. Nós vamos ter várias existências onde nós vamos estar evoluindo em cada uma delas. E que essa que nós estamos passando hoje é a melhor possível. Não é? Nunca é pior do que a que foi anterior. A gente pode não evoluir muito, a gente pode continuar mais ou menos a mesma coisa, mas é a melhor. Né? As outras foram piores. Então a gente vai evoluindo conforme a gente vai existindo nas nossas várias vidas. Agora, a grande questão, como que se dá essa evolução? E aí, como somos espíritos imperfeitos no mundo de prova e expiação, essa evolução, infelizmente, vai se dar através da dor, né? Através do sofrimento. E a gente vê que, infelizmente, até mesmo passando por muita dor, por muito sofrimento, ainda tem espíritos que não evoluem, né? E nesse momento que eu falo que está muito visível, parece que fica muito claro isso, né? Quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente lê coisas nas redes sociais, a gente percebe aquele espírito que está realmente conseguindo entender, mesmo que não tenha conhecimento espírita, né? Mas que está conseguindo entender a gravidade da situação e que está tentando fazer as coisas melhores, que está tentando melhorar, não é? Então, mas que tem outros que, infelizmente, não estão vendo a situação pelo lado espiritual, pelo lado da melhora, pelo lado que pode melhorar, né? E aí, realmente, infelizmente, para aquele espírito, no caso, vai demorar muito mais, né? Mas um sofrimento dessa proporção, uma dor dessa proporção que nós estamos passando, dificilmente a gente não evolui, quando a gente já tem isso em mente, né? Então, nós vamos estar passando sempre por essas situações de dificuldade, de sofrimento, de dor, para nos fazer evoluir, não é? Então, a gente vai aprender, conforme a gente vai aprendendo a fazer, aprendendo a nos melhorar, vamos dizer assim, a gente vai evoluindo moralmente. E conforme a gente vai evoluindo moralmente, né, conforme a gente vai passando por essas existências, vai ficando cada vez mais fácil de entender tudo que está acontecendo no planeta. Não é? Então é muito importante, ainda um pouco com a pergunta que Claudinei fez, é muito importante nós como espíritas, nesse momento, estarmos muito certos desses conceitos tão básicos e tão fortes da doutrina. Só que a gente percebe que o que acontece? Existem os espíritos, né, que estamos encarnados aqui na Terra, todos juntos. Individualmente, uns vão um pouco mais rápido, uns vão um pouco mais devagar na evolução, mas todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível. Ninguém está aqui errado, né? Tirando, né, igual eu estava conversando com o Dani hoje, os missionários que estão aqui por algum motivo muito especial, e aí
mas são poucos, né, que já tiveram, né, antigamente, que estão e que eu acredito que vão continuar vindo, né? A grande maioria, quase que 100% dos espíritos que estão encarnados na Terra tem mais ou menos o mesmo nível evolutivo e estão precisando das mesmas coisas. Então é por isso que esses flagelos que acontecem, né, no caso da pandemia, é uma coisa que todos nós precisamos encarnados na Terra. E está muito claro, conforme a Xiomara está falando, está ficando cada vez mais claro isso. Está ficando cada vez mais visível como que o mundo inteiro, como que o planeta inteiro precisa mais ou menos da mesma coisa, né? E também a pandemia colocou a gente numa situação de muita igualdade. De muita igualdade. Não existe, nesse momento, ficou mais claro, assim, eu posso pegar, uma pessoa que mora, né, no outro lado do mundo pode pegar, uma pessoa que é mais abastarda, que é muito rica, uma pessoa que não é tão rica, uma pessoa que tem uma raça tal, uma religião tal, nós estamos todos iguais, nós estamos numa situação onde não existe tantas diferenças mais. Nesse momento, tá? Não vamos querer falar o que vai acontecer depois, mas nesse momento a gente se percebe muito junto, muito parecido, né? Muito parecido mesmo. Por quê? Porque todos nós encarnados aqui na Terra precisamos mais ou menos das mesmas provas e da mesma expiação. Por isso que quando a gente pensa na evolução como um todo, e quando a gente lê também no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da Lei de Destruição, que é um capítulo muito importante também para todo mundo que quer estudar e entender melhor, que a Lei de Destruição, ela diz o seguinte, que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso se chama de destruição, né? Quando a gente chama isso de destruição, nada mais é que a transformação cujo objetivo é renovação e melhoramento dos seres vivos. Olha só que lindo que os espíritos nos trouxeram, né? Que toda essa destruição que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, nada mais é que uma forma da gente nos transformar, de nós nos melhorarmos, né? Através da renovação. E dentre a lei da destruição, tem os flagelos destruidores, né? Os flagelos destruidores são aqueles flagelos que acometem a humanidade como um todo, que é o que a gente está vendo que está acontecendo, que tem por objetivo fazer a gente evoluir mais depressa. Então, nós estávamos igual quando a gente corre, né? A gente estava num pace, a gente estava num ritmo, e esse flagelo destruidor, essa pandemia, está fazendo a gente ir num ritmo muito mais rápido de evolução. Então esse é o objetivo. Na pergunta 740, eles concluem: os flagelos são provas que proporcionam ao homem, olha só, isso é muito lindo, a ocasião de exercitar a sua inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, desinteresse próprio, amor ao próximo e, quando o espírito não é dominado quando ele não é dominado pelo egoísmo, quer dizer, quando nós temos essa vontade de fazer diferente, quando nós não ficamos egoístas em nós mesmos, nós conseguimos melhorar muito com o flagelo destruidor. Não é? E a gente pode já sentir isso, nós já estamos sentindo isso, nós já estamos vivendo isso. Quanta coisa em poucos meses que nós estamos fazendo para ajudar o próximo, não é mesmo? Vocês já repararam? Quanta solidariedade, quantas pessoas estão tentando ajudar todo mundo, está tendo campanha de todas as formas,
não é mesmo? Incríveis campanhas para estar levando comida às pessoas que não têm, para estar levando o necessário para aquelas pessoas que estão passando por coisas ainda piores do que somente a quarentena, não é mesmo? Quando a gente para pensar e nós estamos tristes e aflitos porque nós não podemos sair de casa, ou porque nós não podemos ter aquilo que a gente tinha anteriormente, a gente para e pensa um pouquinho que existem pessoas que, além disso tudo, ainda está sofrendo com a falta do necessário, ainda está sofrendo com a falta de comida, de água, de rede de esgoto e de todas essas mazelas que a gente já vem atravessando, todas as misérias de um planeta de prova e expiação, né? O Dani está perguntando, podemos considerar como um castigo de Deus? Bom, se é interessante, se a pessoa entende castigo como uma coisa que vai ser pro bem, a gente pode pensar como castigo. Da mesma forma que, por exemplo, eu como mãe, né, na hora de educar o meu filho, eu falo para ele, olha, hoje, infelizmente, você vai ter que deixar de fazer isso porque você você não fez aquilo que estava combinado entre nós dois. Então, você vai ficar hoje sem isso que você gosta muito, não é? A gente chama de castigo, não é mesmo? Porque a gente está tirando uma coisa que o filho gosta, mas com o objetivo do bem, com o objetivo de fazer o filho pensar, o filho refletir e o filho melhorar. Algumas pessoas não gostam do nome castigo, né? Acham que se a gente falar castigo, a gente vai imaginar Deus como aquele juiz, como aquele velhinho sentado lá de barba branca e dizendo, você vai ficar de castigo, de quarentena, não, você não precisa, então você não vai passar por isso agora nesse momento, mas a sua hora vai chegar. Não é bem assim, não é mesmo? E nós como espíritas fica fácil da gente entender, né, que Deus, como a gente falou no início, ele é todo-poderoso, mas ele é justo, soberanamente bom e misericordioso. Então ele nunca vai nos dar alguma coisa com o fim de fazer a gente sofrer, não é? Então, todas essas situações difíceis que a gente está passando, que muitas vezes soam realmente como castigo, essa falta de liberdade é muito ruim, não é mesmo? E a gente já passa por essa falta de liberdade bastante. A gente só não percebe, né? Mas a gente já tem um pouco de falta de liberdade. Nós estamos encarnados na Terra. Só isso já diz tudo, não é mesmo? Conforme a gente falou, é um mundo de prova e expiação, não é um mundo maravilhoso. Quando a gente começa a entender e a estudar a espiritualidade, a gente vê que a Terra, por mais maravilhosa que ela seja em termos de natureza, em termos do nosso contato social com a nossa família, em termos de todas as coisas boas que nós trazemos aqui, que nós passamos aqui, ainda é um planeta muito triste, onde o mal sobrepõe o bem, onde se tem misérias, né? Onde se tem tanta coisa. Então, é importante a gente saber isso, que essas coisas que acontecem não são para o nosso mal, muito pelo contrário, são para o nosso bem, né? Um outro livro, e é uma outra dica para todo mundo que quer entender melhor o que a gente está passando, é a Gênese, e é o capítulo 18, que é o último capítulo da Gênese. Ele inteiro é muito interessante e eu falo que é um capítulo profético, porque se você lê o capítulo 18 da Gênesis, você fala, quando foi mesmo que o Kardec escreveu isso em 1868, né? Mas isso não está acontecendo tudo hoje, é exatamente isso que nós estamos passando. Então o capítulo 18 da Gênesis é um capítulo que realmente é assim, da gente ler, reler, ler de novo, ler outra vez, porque é exatamente o que nós estamos passando. O item 33 em específico, eu vou ler uma parte,
né? Ele diz o seguinte, que quando a gente melhora, né, a evolução, quando ela é individual, ela muitas vezes fica despercebida, né? A gente não fica uma forma tão visível assim, eu tô melhorando, tô sendo mais gentil, tô perdoando mais, não tô guardando raiva, tô tentando ser mais paciente, né, em casa, no trabalho, tô tentando me melhorar cada vez mais. E eu tô acho que deu uma falhadinha aí, né? Voltamos já. Mas muitas vezes isso não é percebido. Agora, quando o efeito, né, é muito diverso, quer dizer, o efeito é muito diverso quando se opera simultaneamente sobre grandes massas. Então, isso que a gente está vivendo, quando uma mudança, né, uma melhoria se faz presente de forma massiva, nesse caso no planeta inteiro, é muito visível, chega a ser constrangedor, não é mesmo? E isso modifica uma geração inteira. E ele continua, os flagelos destruidores destroem o corpo e não atingem o espírito. Ativam o movimento progressivo dos espíritos. As grandes crises sociais têm sido seguidas de uma era de progresso. Então, esses flagelos destruidores, que ele também fala, né, no Livro dos Espíritos, e fala aqui no item 33 da Gênese, são flagelos que vão destruir o corpo, né? Vai ser muito ruim para a matéria, mas que não vai ser ruim para o espírito, muito pelo contrário, vai ser muito bom para o espírito. Vai fazer com que haja uma mudança de uma geração inteira, né? De um planeta como um todo vai haver a mudança. E que depois desses flagelos, depois dessas crises que a gente pode citar, guerras, né, que a gente não passou, nossa geração não passou, mas quem já passou, guerras, a gripe também espanhola, né, no século passado também, se vê uma melhoria muito grande depois disso tudo. Então, um progresso, né, principalmente na área social, muito grande. E é isso que a gente espera que aconteça, né? É isso que a gente está torcendo e vibrando muito para acontecer. Bom, então, a pergunta que foi o tema do nosso estudo, o que está acontecendo no mundo? Então, depois disso tudo que a gente falou, disso tudo que a gente passou para vocês, a gente pode dizer que a pandemia, né, do Covid-19, do novo coronavírus, que é algo que a nossa geração ainda não tinha vivenciado, é uma provação mundial e coletiva através de um flagelo destruidor que tem como objetivo modificar os espíritos moralmente. Então é isso que está acontecendo no mundo. E é isso que está sendo muito fácil da gente enxergar hoje, quem quer enxergar. Não é mesmo? Quem quer ouvir, como diz nosso Mestre Jesus, quem tem ouvidos de ouvir, e eu falo que tem olhos para enxergar, está enxergando de forma muito clara, de forma muito palpável essa transição. Que muitas vezes a gente lê, a gente tem vários livros, né, que fala sobre a transição planetária, nós espíritas temos contato bastante com isso, mas que às vezes ficava um pouco difícil da gente entender, mas que agora está ficando cada vez mais claro e mais nítido essa transição, e tudo isso que nós estudamos tanto parece que está acontecendo, né? Igual esse capítulo 18 aí da Gênesis, se vocês lerem, vocês vão falar, nossa, realmente é exatamente hoje o que a gente está passando. Bom, em termos de como cristãos, né, e como dentro do Evangelho, o que a gente precisa fazer? Já falei, né, um pouco por causa do que o Claudinei perguntou,
a gente precisa ser muito especial nesse momento. O que a gente vai fazer de especial nesse momento, né? Isso que Jesus quer saber da gente. O que fazes de especial? E a gente sabe muito e a gente precisa colocar em prática agora tudo isso para estar levando alento, consolo, um pouco de alegria muitas vezes, né, para as pessoas que não têm. Muita oração, né? Não tem como a gente citar tudo que eu acho que é importante, mas muita oração, muita vigília, né? Usar esse momento que a gente está um pouco mais sozinho, um pouco mais isolados, para a gente entrar dentro da gente mesmo, né? Aprender a orar com muita súplica, com muita vontade, com muito amor. Isso vai nos fazer, essa meditação, né, que é muito importante, isso vai nos fazer entrar em contato direto com o nosso anjo guardião. Agora eu vou falar uma coisa pessoal minha. Eu não estava orando muito ultimamente. Eu estava orando, né? Mas eu não estava orando tanto quanto eu estou nesse último mês. E é incrível a diferença. É incrível como que a gente se sente mais próximo da essência, se a gente se sente mais próximo da supremacia, a gente se sente muito próximo de Deus. E isso se dá através do nosso anjo guardião. É um outro papo longo que a gente pode ter sobre anjo guardião, sobre tantas outras coisas, mas é uma dica de experiência própria, né? Orem e peçam ajuda. Ele conhece a gente melhor do que qualquer professor, do que qualquer coach. Nada contra o que está acontecendo, né? Das pessoas quererem ajudar todo mundo, isso é muito bom. Tem várias coisas maravilhosas, mas assim, nada se compara ao nosso anjo guardião. E a gente só vai escutá-lo, a gente só vai entrar em contato se nós estivermos constantemente orando e pedindo a sua ajuda. E ele ajuda. E ele faz a gente ficar cada vez mais próximo do Pai. É através dele que a gente consegue chegar lá, né? Bastante compreensão entre todas as pessoas que não estão entendendo isso tudo que está acontecendo. Muita calma. E dizer que é o momento para a gente se fortalecer espiritualmente, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Infelizmente, se vão ter outras piores, se vão ter outras coisas que vai ser parecido ou pior, né? Então, é uma oportunidade misericordiosa de Deus para a gente nos adentrar mesmo dentro da gente e começar a dar mais importância às coisas espirituais do que materiais. Então esse é um momento de transição onde a gente precisa estar fortes, muito fortes, tá? Bom, em termos do que a gente tinha planejado para falar, era mais ou menos isso. Já tem 40 minutos, né, que eu tô falando, já é bastante. Eu vi aí que meu pai está assistindo, minha mãe, não vão fazer nenhuma pergunta. Já sabem tudo, né? Já me ensinaram tanto. Mas e aí, pai, não vai fazer nenhuma perguntinha, não? Bom, alguém mais? Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, se ficou alguma coisa que não ficou claro, tá? Pode fazer a pergunta depois, ou por mensagem pelo Face, pelo Instagram, pelo site também. Nós estamos aí, apesar de distantes, apesar da saudade, apesar da gente saber que os trabalhadores do Batuíra estão ansiosos para a gente voltar, mas nós estamos tentando fazer o máximo que a gente pode para estar perto de vocês, né? Então agradecer a internet, agradecer a todo mundo que tá nos acompanhando. Eu peço
em nome do Patuíra, que continue nos acompanhando, continue nos assistindo, as palestras, as informações que a gente coloca no Face. A gente sempre coloca mensagens de carinho, de amor, de esperança, para a gente não se separar, mesmo estando isolados. Vamos usar aí essa tecnologia maravilhosa para juntar todo mundo, não é mesmo? E depois, um dia, nós vamos estar juntos realmente, e que essa função, vamos dizer assim, não é mesmo? Que essa função dessa tecnologia tão legal a gente não perca, não é? Então eu queria deixar um abraço para todo mundo, um grande beijo, dizer que segunda-feira, né, às 20 horas, tem outra palestra, tá bom? Não esqueçam, acredito que seja o Reinaldo, tá? Não sei exatamente, mas acho que sim, o Reinaldo vai estar com vocês aí às 20 horas na casa de vocês para dar a palestra. E podem nos dando ideia, podem fazer perguntas. Um outro trabalho também que a gente começou agora é o da conversa fraterna, tá? Então, se vocês tiverem algum pedido de ajuda, se estiverem passando por alguma situação de dificuldade, que precisem de ajuda, entre em contato com a gente, tá? Através das redes sociais ou através do e-mail, tá bom? Pra gente poder ajudar vocês, tá? Então, mesmo separados, aquilo que a gente está falando sempre, a gente não quer deixar de ajudar, tá? A todos que quiserem ajudar financeiramente o centro, pode também, é só entrar em contato, tá bom? A casa, como toda casa, tem custos, né, para estar levando todas as coisas boas que a gente faz. Então, quem quiser ajudar também é só entrar em contato, tá? Tem a biblioteca com todos esses livros que eu falei. Quem quiser comprar, a gente dá um jeito de levar até vocês os livros, tá? Se tiver algum livro que não tiver na biblioteca, a gente pode tentar comprar e mesmo que espere um pouquinho, né? Acho que o Viel tá aí me ouvindo. Se eu estiver falando besteira, você escreve aí, Viel, mas eu acho que a gente consegue, tá? Se vocês tiverem algum livro que vocês queiram estudar ou ler, né? E eu vou deixar como dica de leitura para todo mundo. Que bom, Janete, que você gostou e que foi esclarecedor. Muito, muito legal. A Mônica também tá falando que foi esclarecedor, muito obrigada. Ah, pai, aprendeu mais um pouquinho? Que bom, te amo. Tá bom? Bom, então aqui, ó, o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, tá? Que é o capítulo da Lei da Destruição. Aí o capítulo profético, o capítulo 18 da Gênese, tá? Que é os sinais dos tempos, e o capítulo 3 do Evangelho, que é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que foram os 3 capítulos que eu me baseei para estar conversando com vocês. Mas quem quiser ler os livros por inteiro, por favor, façam, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigada por estar assistindo a gente, e quem sabe a gente, terça-feira que vem, não vai ter algum colaborador aí do Patuíra que queira fazer mais um estudo legal, tá bom? E se vocês tiverem alguma ideia, alguma dica, alguma coisa que não ficou muito clara, se vocês quiserem tá falando mais um pouquinho, passa pra gente, tá? Porque às vezes a gente fica com as ideias, o que a gente fala, o que as pessoas querem escutar. Então, quando vocês falam pra gente, fica mais fácil, tá bom? E vou falar igual todo mundo agora. Curtam a página e compartilhem, tá bom? A página do Patuíra. Um grande beijo. Tchau, gente. Gratidão, Márcia. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.